Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Renault Stepway. Okay? Esse é uma configuração topo de gama da Renault. Estamos de volta na Curva E, fazia tempo que eu não gravava aqui na Curva E para vocês, então vamos conhecer um pouco melhor. A Renault ano passado, no lançamento ou na reestilização de toda a sua linha Sandero e Logan, ela renomeou os seus carros. Então, esse aqui que era o conhecido Sandero Stepway, passou a ser apenas Stepway. E agora tem apenas duas versões disponíveis no catálogo, no website da Renault, que é a versão Zen, que é com câmbio manual, e a versão Iconic, que é essa aqui, que é com o câmbio CVT. O valor começa em R$ 70.090 no Zen e esse daqui é R$ 82.190. Mas essa cor, que é o bege dune, são R$ 1.500 de adicional. Ou seja, o valor de tabela desse carro aqui é R$ 83.690. Porém, a Renault está trabalhando com algumas promoções, alguns preços que eu vi no website. Esse carro sairia em torno de R$ 80.000. Nessa reestilização do ano passado, então já veio essa nova frente, os faróis têm a luz de rodagem diurna em LED, porém ainda são em lâmpadas convencionais halógenas. E aqui embaixo a gente tem a luz de neblina. Okay? Então ficou uma frente bem mais musculosa, bem mais imponente para o carro. Na parte de rodas e pneus que a gente vê, pneus 205, 55, 16, roda diamantada, escurecida, freios dianteiro a disco ventilado e na traseira nós temos o convencional tambor. Aqui na traseira o que a gente vê, começando aqui de cima, né? Não chega a ser um defletor, um apêndice adicional, mas faz uma função de defletor no teto, ok? As novas lanternas da linha também ficaram bem bonitas. A tampa do porta-mala passa a ter o acionamento elétrico por aqui. O porta-malas tem capacidade de 320 litros. O step é uma dimensão menor, não chega a ser um mini step, mas também tem a limitação de velocidade de 80 km por hora. Interessante que está fácil aqui, tanto o macaco quanto chave de rodas ficam acomodados nessas laterais do porta-malas, né? Uma outra coisa que fica bonita no Stepway e que dá essa sensação de mais alto ainda do que ele é até essa barras longitudinais no teto, né? Então dá um destaque bem bacana para o carro. Vamos fazer a nossa avaliação do eu atrás de mim, tradicional do AE. O banco dianteiro está ajustado para a minha posição, 1,81 m de altura. E o que a gente vê? Realmente o espaço é limítrofe. Precisaria dessa gentileza do motorista em colocar o banco um pouco mais para frente para dar um pouco mais de conforto. Mas é suficiente para duas pessoas nesse banco traseiro. A terceira fica prejudicada pelo túnel. Não é tão alto, mas ele é bem largo. A alça do teto em 3 posições. Cinto de segurança dianteiro tem ajuste de altura. Bom, conhecendo o motor, primeira coisa bacana, a gente tem a mola a gás para facilitar a abertura do capô. O capô tem um revestimento acústico para melhorar o ruído interno. O motor desse carro é um motor 4 cilindros em linha, 1,6 litros, 16 válvulas, okay? Comando de válvula duplo no cabeçote, acionado por corrente. Temos variação de fase apenas no comando de admissão, de escape não,
Em termos de números, o que a gente tem? 115 cavalos com gasolina, 118 com álcool, 16 kgfm de torque. Esse torque máximo está a 4.000 RPM, o que é bom para dar um pouco mais de elasticidade no carro em termos de dirigibilidade, né? Desempenho não é o desempenho dos mais emocionantes que a gente já dirigiu, ou seja, o 0 a 100 é de 11,2 segundos e a velocidade máxima de 177 km por hora. Esse motor está acoplado a um câmbio CVT e esse câmbio ele emula 6 marchas quando no modo manual. Então vamos conhecer um pouco mais por baixo do carro, fazer aquela nossa avaliação técnica e depois andar com o carro e ver o comportamento dinâmico. Bom, na nossa avaliação técnica por baixo do carro, o que a gente vê já de saída? Temos aqui um protetor de cárter em chapa. Não é uma chapa muito grossa, mas ele é bem reforçado através dessas nervuras. Temos um subchassis, ok? Suspensão dianteira é MacPherson. O braço de controle inferior triangular, ele tem duas buchas e as duas na posição horizontal. Isso é para dar um pouco mais de controle para a suspensão. E uma barra anti-rolagem fixada aqui na parte traseira do subchassis. E também aqui na parte traseira do subchassis a gente vê o coxim de reação do motor, né, que evita a rolagem do motor. Defletores de calor ao longo de todo o escapamento e uma calha plástica protegendo aqui as linhas de combustível e as linhas de freio. Na parte traseira, a gente começa vendo o tanque de combustível de 50 litros em plástico, também com defletores de calor para o escapamento. A suspensão traseira é eixo de torção e a gente vê que dentro, no meio da viga da barra de torção aqui, tem uma barra anti-rolagem que ajuda a aumentar e estabilizar a torção ou a rigidez torsional desse eixo. As molas helicoidais, tem amortecedor pressurizado e fechando todo esse conjunto do eixo traseiro, a gente vê um defletor plástico que é para melhorar o fluxo de calor aqui, tirando ele da parte traseira, e já um pouquinho mais à frente do eixo a gente já vê outros defletores aqui dos dois lados também para tirar esse ar e limpar, deixar o ar mais limpo aqui por baixo da carroceria. O câmbio CVT automático é novidade da linha 2020 do Sandero, do Stepway, né? E ele tem na condição manual, para quem a gente puxa a alavanca para a esquerda, a gente entra no modo manual e ele tem uma emulação de 6 marchas, ou seja, ele simula como se fossem 6 marchas de um câmbio automático epicíclico. Então, para a frente a gente reduz marcha, certo? E para trás a gente sobe marcha. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar, eu vou colocar o controle de velocidade de cruzeiro a 120 por hora. Então, estamos aqui a 120 por hora e eu estou no modo manual em sexta marcha. O que a gente vê, a rotação do motor está em 2.300, 2.500. A hora que eu passo isso para drive, okay, é que a rotação do motor cai para 2.100, 2.200. Então o que a gente vê? Que a compatibilidade de marchas entre o modo manual e o modo automático não é direta.
No modo Drive, então tá, o controle de velocidade de cruzeiro está ajustado para 120 por hora. Vamos baixar um pouco a velocidade para 100 por hora, 90 por hora, 90 tá bom. E vamos fazer uma retomada. O que a gente vê? A retomada, ela é bem lenta, né? Em que a rotação do motor cresceu bastante e ele demora para fazer essa retomada e chegar de novo aos 120 por hora. Isso porque nós estamos num pequeno declive. Se está num aclive, essa situação ela é mais lenta ainda. Bom, agora que nós estamos fazendo aqui o retorno e o acesso de volta para Castelo, eu vou colocar no modo manual. E você vê aqui, no modo manual, você fazendo as trocas de marcha na mão, a retomada ela fica mais a seu gosto, né? Quarta marcha, quinta e sexta marcha. E vamos restabelecer a velocidade de 120 por hora. Novamente, então, colocar no modo Drive novamente. Rotação ali entre 2100 e 2200. Agora aqui na Castelo tem um pequeno aclive. Então o que a gente vê? Já de pegar esse pequeno aclive, o motor já começa, eu não fiz nada, está em drive, sexta marcha, o motor já começa a crescer rotação, né? Ou seja, o CVT está atuando, fazendo o deslizamento das marchas, uma marcha mais reduzida, e fazendo dando mais força para a subida. Mas isso acaba sendo um tanto quanto incômodo, porque em subidas tão leve quanto essa daqui, isso vai acontecendo. Você pega uma viagem mais longa, como a que eu fiz, você fica o dia inteiro vendo essa sobe, desce rotação. E logicamente isso não ajuda muito no consumo de combustível. Eu retomei a velocidade aqui em modo manual, tá 100 por hora, em sexta marcha ele não retoma. É que ele fica aí você tem que botar no drive, aí ele vai fazer a retomada. Isso nós estamos num plano, né? Agora vamos pegar esse pequeno, vamos colocar no modo, estamos a 120 por hora, esse pequeno aclive que nós temos, vamos colocar no modo manual e vamos ver como que ele responde esse aclive bem leve que nós temos aqui, ó. Porque ele não tem força para manter o carro a 120 por hora. Você é obrigado a fazer uma redução de marcha manualmente. Aí sim ele vai fazer ele vai crescer a velocidade. Então fica claro que o controle de velocidade de cruzeiro, ele funciona bem ou mantém a velocidade do carro se você está no modo drive. Se você puxa para o modo manual, esquece, ele não faz o papel dele. Agora que eu já mostrei para vocês esse funcionamento, essa operação, na verdade, do câmbio CVT, vamos até a Estrada dos Romeiros para complementar a nossa avaliação. A chave é uma chave convencional, do tipo canivete, onde a gente tem aqui os controles de abertura e fechamento. Não tem aquela funcionalidade de hora que você segura aberto, abaixar os vidros, como a gente já viu em outros modelos. Ajuste do volante, temos apenas na condição de altura, fica faltando o ajuste de distância. Okay? Os controles aqui no volante são praticamente apenas do
da velocidade de velocidade de cruzeiro, né? Aqui a gente tem um satélite adicional para os comandos do rádio e na ponta aqui da alavanca do limpador de para-brisa tá os comandos para o computador de bordo que está no centro do painel. Em termos de consumo de combustível, esse carro eu peguei ele na Renault abastecido com álcool. Eu vim de São Paulo até Campinas, ele fez uma média de 10 km por litro. E depois eu fui até aqui na curva AE, a média foi de 9,5 km por litro. Isso andando dentro das condições normais, utilizando o sistema de controle de velocidade de cruzeiro nas duas situações. Tá? Vamos partir para a nossa avaliação na Estrada dos Romeiros, saindo aqui desde a curva AE. O sistema de direção é eletrohidráulico, ou seja, tem um motor elétrico que comanda uma bomba hidráulica. Então, esforço em baixa velocidade é um pouco mais pesado do que a gente tem visto nas direções eletroassistidas. Definição de centro é uma definição de centro dentro do possível numa calibração para direção hidráulica, né? Então, é boa para essa condição, não é a ideal, mas ela é boa, não cansa em viagens mais longas, dá boa precisão nos esterços, curvas, esse S aqui que a gente costuma fazer aqui na Romeiros. A mesma coisa acontece com o sistema de freio, que a gente percebe assim, a modulação do pedal é boa, não apresenta nenhuma fadiga adicional. Eu desci a serra já no final de semana com esse carro e eu gostei bem do sistema de freio. Vamos fazer uma parada para fazer uma saída na subida e ver nível de ruído e nível de vibração dentro do carro, né? Então a gente está aqui no modo Drive, né? O que a gente vê? Ele sai rápido, tem uma patinação do conversor de torque que incomoda em algumas situações. Lembrando que esse câmbio do Stepway é um câmbio CVT de 6 marchas, é novidade na linha da Renault desde o ano passado, quando teve toda essa remodelação da linha Sandero, Logan. Agora vamos passar aqui na lombada e ver como é que se comporta essa primeira lombada. Eu já peguei em algumas situações, em lombadas um pouco diferentes dessa daqui, com uma curvatura menos acentuada, aonde o batente de extensão do amortecedor acaba fazendo um pouco de ruído. Aparentemente não tem o stop hidráulico nos amortecedores dianteiros. Passei na lombada 20 por hora em drive, a retomada de velocidade com esse câmbio, ela é relativamente lenta. Você tem que acelerar muito o pedal para que ele cresça de rotação e faça as trocas de marcha. O nível geral de ruído, principalmente andando em rodovias mais livres, que você não precisa de tanta retomada de aceleração como uma Bandeirantes, uma Castelo Branco, 120 por hora, é bom, é agradável, não chega a incomodar.
Quando você tem essas retomadas de velocidade, que o motor sobe em rotação acima de 3.500, 4.000 RPMs, aí sim você percebe um certo incômodo de ruído do motor para dentro da cabine. Como é agora aqui, ó, estamos aqui a 3.800, então a gente sente um pouco de incômodo, né? O comportamento de suspensão, ele é bom, apesar de um pneu de série 55, que é uma série relativamente baixa, né, que pode trazer mais aspereza para o carro, não traz tanta aspereza. O balanço geral da carroceria, ele é bem macio, sem ser um carro preso que traz incômodo para os ocupantes, mas o nível de rolagem, vocês podem ver que não é tão exagerado. Ele traz uma certa rolagem, mas bem controlada. Ou seja, barra anti-rolagem dianteira e o eixo de torção na traseira estão bem ajustado para segurar a rolagem da carroceria. Você não sente o carro muito apoiado nos pneus. Ele é bem seguro para fazer curvas, até forçando um pouquinho mais, sentindo um pouco mais de aceleração lateral. Os bancos que são revestidos nesse tecido, nesse material sintético, né, que imita couro, ele dá uma boa segurada no corpo. Eu já andei mais de 800 km com esse carro nessa semana e os bancos foi uma coisa que também não me incomodou. Não trouxe nenhuma fadiga para o corpo, nada. Aqui no painel central, no console central, o que a gente vê? A central multimídia, que tem a projeção de Android Auto e Apple CarPlay através de cabo. Esse cabo ele está mal posicionado, né? É que ele fica caindo aqui, então incomoda um pouco esse cabo pendurado aqui. Mas o sistema funciona muito bem, boa resposta. O sistema de som também é bem equilibrado, o som do carro. A recepção da antena é boa também. Eu tenho algumas referências na Bandeirantes para algumas rádios. Eu gostei da recepção. O sistema de ar-condicionado, ele é automático. E aqui a gente tem a tecla de comando do controle de velocidade de cruzeiro ou então do limitador de velocidade. Bom, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem o like. Se não gostaram, deixe o seu dislike e seus comentários dizendo por que não gostaram, o que mais que gostariam de saber dos modelos que a gente avalia aqui no canal. Se ainda não está inscrito no nosso canal, essa é uma boa oportunidade para você se inscrever. E muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.